Fala pessoal, aqui é o Daniel e hoje a gente vai começar aí a abordar os conceitos da disciplina positiva que a gente tanto fala. Bom, nas aulas anteriores a gente falou sobre os estilos parentais, o permissivo e o autoritário, e a proposta da disciplina positiva é justamente ser um caminho do meio, utilizando aí no relacionamento com os nossos filhos a firmeza, mas com gentileza. Então a criança pode escolher, ela tem liberdade, mas dentro dos limites que a gente combinou aqui do que é respeitoso tanto para os pais quanto para os filhos. Toda essa abordagem que a gente vai comentar aqui, quem trouxe pra gente foi a doutora em educação, a Jane Nelson, que escreveu alguns livros aí sobre disciplina positiva. Mas a base da disciplina positiva vem das teorias do Adolf Adler e Rudolf Dreikurs, que eram aí, acho que na época, psiquiatras. Eles são da mesma época e da mesma turminha ali do Freud, mas rolou uma treta ali entre eles tinham algumas ideias divergentes e aconteceu que as teorias do Freud ficaram muito conhecidas, todo mundo sabe, lembra do Freud hoje em dia, mas o Adler e do Dreikurs ficou um pouquinho aí mais de lado. É muito bacana as teorias dele, para quem quiser se aprofundar, não é o objetivo aqui, eu recomendo o livro A Coragem de Não Agradar. Então a disciplina positiva, ela foge da permissividade e foge do autoritarismo, trazendo pra gente uma forma de educar aí em parceria com os nossos filhos, uma visão aí mais horizontal, menos hierárquica, mas com você sendo o adulto da relação. E ser o adulto da relação aqui não significa pender para o autoritarismo, como a gente já comentou. Ser o adulto da relação é ter a responsabilidade de muitas vezes a gente se acalmar, da gente entender ali que a gente tem uma maior bagagem emocional para lidar com determinadas situações e trazer uma mentalidade de, poxa, a gente vai resolver junto essa situação e quando eu precisar utilizar aqui do meu discernimento como um adulto que tem mais bagagem, que tem mais experiência e habilidades socioemocionais, eu vou fazer de forma respeitosa, de forma firme, mas gentil. E aqui eu gosto muito da disciplina positiva porque ela traz essa questão de tratar a criança com muito respeito, Entender que a criança ela não nasce como um vaso vazio e a gente vai preenchendo coisas ali. A criança ela é um ser ali completo que a gente vai mentorar, vai quase que atuar como um líder ali para ela, mas que não precisa ser essa relação super vertical e que muitas vezes pode tender para desrespeitosa. Então, para a gente adotar esse mindset da disciplina positiva, é interessante a gente compreender as etapas de desenvolvimento da criança. Uma criança de 2 anos e uma criança de 6 anos vão ter comportamentos completamente diferentes. E muitas vezes o que a gente entende como um mau comportamento é, na verdade, um comportamento esperado para aquela etapa de desenvolvimento da criança. Então a disciplina positiva respeita essa questão que é científica, neurológica. E como adultos da relação, a gente vai ajudar a criança a compreender e a aprender com esses comportamentos. Então um ponto importante aqui, ser adulto da relação não é tarefa fácil. A gente aqui mesmo tem contato com a disciplina positiva já há algum tempo. Antes de aplicar com o nosso filho, a gente já tentava aplicar nos tatames e é de fato desafiador. Ela exige primeiro mudanças em nós, a gente entender os nossos comportamentos e a gente entender essas questões neurológicas e tudo mais, e a gente entender o que existe por trás do comportamento das crianças, para a gente mudar o nosso comportamento e a forma como a gente enxerga esses comportamentos e a partir disso refletir essas mudanças na criança. Então a gente vai precisar controlar aí muitas vezes aquela vontade que a gente tem de dar uns tabef na criança e assumir o controle da situação, resolver ali no curto prazo para procurar uma solução com mais inteligência emocional, Por exemplo, se utilizar da pausa positiva, que é uma ferramenta que a gente vai comentar aqui no curso, e criar para os nossos filhos ali uma oportunidade de aprendizado ao invés de uma punição física ou de um castigo. Bom, chegamos na punição física e no castigo, Poxa, agora esse cara aí vai me dizer que punição, que castigo não funciona, que uma palmadinha de vez em quando não funciona, Vem aquelas frases clássicas, Veja bem, eu apanhei quando criança e tamo aí, Tamo vivo, tamo firme, tamo forte. Bom, o fato é que o castigo, uma palmada lá de vez em quando, ela funciona sim. O problema é que ela funciona no curto prazo e pelo motivo errado. Então uma intervenção física ou mesmo um castigo pode fazer o seu filho ali parar o comportamento imediatamente. Mas não significa que ele vai aprender com isso. É só você pensar quando você era castigado ou quando você apanhava. Você não ia lá pro canto e ficava refletindo, nossa, realmente agora eu preciso mudar o meu comportamento. O que geralmente acontece é os 4 R's da punição que a disciplina positiva traz. Primeiro, o ressentimento. Então a criança pensar que, poxa, isso não é justo, ninguém me entende aqui e eu não posso confiar nos adultos que estão aqui cuidando de mim. Segundo, retaliação. Então, eles me pegaram agora, mas na próxima vai ser pior. Terceiro, rebeldia. Eles me pediram para não fazer, então eu vou fazer justamente o contrário, de várias formas diferentes, porque eu sou muito criativo.
E a quarto é o recuo ou a dissimulação. Então, ou a criança começa a acreditar que o problema é com ela, ou ela dissimula, se vinga depois de algum tempo. E no caso dela achar que o problema é com ela, o que acontece é que a autoestima dela vai ficando cada vez mais baixa. Então, por que eu comentei que funciona pelo motivo errado? Porque a criança não vai parar o comportamento porque entendeu, compreendeu ali o seu erro. Ela vai parar porque ela tem medo de ser pego. Então aqui a gente está incitando aí uma criatividade negativa, né? Porque a criança é muito criativa e ela vai encontrar outra forma de fazer, manifestar aquele comportamento de outra forma. E o outro ponto aqui, que a gente comentou antes, da questão da maturidade comportamental e neurológica, é que muitas vezes aquele comportamento que a gente tem como digno de uma punição ou de uma palmada, ele pode muitas vezes ser esperado, né, por conta da maturidade da criança. Então a gente está punindo a criança por algo que dentro da maturidade dela, muitas vezes pode ser aceitável. Eu gosto sempre de trazer o seguinte exemplo aqui. Você aí, lembra de algum momento que você ou um colega seu aí, deu um piti no trabalho, ou numa fila, ou quando alguém te chamou para ir numa reunião da Inodê, e você ficou putaço e perdeu o controle? Então, se a gente que é adulto perde as estribeiras de vez em quando, imagina uma criança que está com o seu cérebro aí em pleno desenvolvimento, 90% das conexões cerebrais são estabelecidas até os 6 anos de idade. Então imagina, o cérebro está fervilhando. Então se a gente já faz isso tendo uma expectativa que a gente seja mais madura emocionalmente, imagina uma criança. Agora imagina um colega seu aí também que cometeu algum tipo de erro, ele derramou café na mesa, ou ele fez alguma coisa que estava fora do combinado na empresa, gritou com um colega de trabalho, você vai dar um tapa nele e colocar ele de castigo? Não faz sentido, né? Então a reflexão que eu gosto de fazer é que muitas coisas que a gente fala e faz com as crianças, a gente não faria com um amigo nosso. Trazendo aqui alguns exemplos, o para de chorar. Quando a criança se machuca ou está frustrada, a gente não fala isso para um amigo quando ele está machucado ou quando ele está frustrado. Vai dormir! Quando a gente está com insônia ou quando a gente tem um colega que está com insônia, a gente não fala para ele ir dormir, né? É bastante óbvio que ele tentou fazer isso antes. Ou você vai na casa de alguém, ou mesmo na sua casa, e fala para o seu filho, tem que comer o que tem aí. Mas quando a gente vai no restaurante ou vai na casa de um amigo, a gente sempre fala, fulano, eu não como tal coisa. Ou aqui no restaurante eu não vou comer tal coisa porque eu não gosto. Tem também o chega de manhã, ou fica quieto que eu tô conversando. Então são frases que às vezes a gente fala sem perceber, né? Obviamente, mas que a gente não falaria para um amigo e a gente fala para quem a gente tem um amor mais incondicional, que é os nossos filhos. Outra reflexão que eu trago aqui é a seguinte, você já parou para pensar que a única relação onde a violência é aceitável é na relação entre pais e filhos, mais especificamente de pais para filho, porque de filho para pai ela não é aceita também. Em qualquer outra relação que você pegar com o seu cônjuge, com o seu cachorro, com os seus amigos, quando você usa da violência, você é julgado ou judicialmente ou pelo menos socialmente. Que coisa louca, né? Então, a Jenny Nelson mesmo, ela traz uma frase aqui que é clássica dela, que é de onde que a gente tirou a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, antes a gente precisa fazer ela se sentir pior. E é justamente isso, né? Pensa você aí, da última vez que você se sentiu mal, que você foi humilhado, que alguém te chamou a atenção de uma forma aí grosseira, você via razão aí para melhorar ou para cooperar com essa pessoa? Não, né? Então é claro, a gente não faz isso de forma alguma porque a gente não gosta dos nossos filhos. Muito pelo contrário, né? A gente geralmente faz isso porque bater é a nossa última instância, né? Quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente vai lá e dá aquela chapuletada. Então, é por isso que eu gosto tanto da disciplina positiva, da abordagem, das ferramentas, porque ela traz aí pra gente um leque, pra gente não precisar se utilizar aí desse tipo de comportamento. Então, fechando o raciocínio aqui, não é que a palmada ou o castigo não funcione. Ela funciona no curto prazo, então cessa o comportamento de imediato, mas ela tem um preço alto. A proposta da disciplina positiva é trazer bons resultados no longo prazo, então desenvolver até mesmo aquelas habilidades do futuro que a gente comentou, e trazer responsabilidade e cooperação no curto prazo também. Esse tema da não violência, né, ele é mamilos aí, né, ele é polêmico. Então eu vou deixar como apoio dessa aula aqui uma entrevista com a Elisama Santos. A Elisama ela é mãe, escritora e levanta muito essa bandeira da criação não violenta. Nesse vídeo ela bate um papo aí com o humorista Renato Albani, então é bem bacana e é uma conversa bem descontraída sobre isso. Mas beleza, né? Então eu trouxe aqui que castigo não é bacana, um tabefe muito menos. E aí, né? Acabou nosso repertório, o que a gente faz daqui pra frente?
Calma, a ideia do curso aqui é justamente a gente trazer aqui várias ferramentas e entender comportamentos, o que existe por trás do comportamento das crianças, né? Então vai ser uma construção aí. A gente vai falar mais para frente sobre consequências lógicas e consequências naturais, que são aí alternativas ao castigo e até mesmo a palmada. Essa é a forma que a disciplina positiva nos traz para lidar com o comportamento, com o mau comportamento, de forma respeitosa e aproveitando para a criança aprender com o seu comportamento. Então, enxergar o erro como uma oportunidade de aprendizado. Aguenta aí. E sempre importante lembrar aqui, né? O diálogo é uma ferramenta aí poderosíssima. Use sem moderação. Bom, pessoal, exercício de hoje então. Na primeira aula aí a gente comentou das habilidades, das características que a gente gostaria que nossos filhos tivessem, né, daqui a 30 anos lá no futuro. Depois a gente falou dos comportamentos, dos maus comportamentos que eles apresentam hoje e como que a gente reage a esse tipo de comportamento. E agora é hora da gente construir ponte aí, da gente entender o seguinte: a forma que eu estou reagindo a esses comportamentos do meu filho vai na prática ajudar eles a desenvolverem as habilidades do futuro e a desenvolverem aquelas características e habilidades que você deseja para daqui a 30 anos, né? Ou seja, o que a gente está fazendo hoje vai ajudar eles a alcançarem aquelas habilidades e aquelas características que a gente deseja que eles tenham lá na frente? E agora, conhecendo um pouco aqui do conceito da disciplina positiva e já algumas ferramentas também, como que ela pode te ajudar a tornar isso mais fácil, né? Que os nossos filhos alcancem essas habilidades e essas características de forma mais fácil. Essa é a reflexão, o exercício de hoje aí. Um abraço e até a próxima.